boa noite. Sempre quis fazer isso, só me falta uma bancada. E o assunto de hoje é um assunto muito comum, mas com aquele jeitinho diferente do nosso canal, eu vou dar um tempero a mais sobre assunto que às vezes parece até corriqueiro. Você sente medo? Medo de quê? Em que sentido? Que considerações podemos fazer acerca desse sentimento? Você já parou para pensar que o medo pode ser usado como uma estratégia de manipulação para subjugar, controlar e escravizar as pessoas? Onde as pessoas, ao sentirem medo, ou elas entram na dança e fazem tudo o que está sendo pedido, ou elas fogem, ou elas se sentem aterrorizadas, exatamente, aterrorizadas. E para falar um pouco sobre esse medo social, esse medo que gera violência, eu me baseei neste livro que está aqui, Medo Social. Para tanto, eu quero trazer aqui uma afirmação de uma pensadora, de uma filósofa brasileira, chamada Marilena Chaui. Chaui nasceu em 41, brasileira, especialista em Spinoza, professora de filosofia política e estética da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é considerada uma das filósofas mais importantes do Brasil e uma das mais influentes intelectuais do país, com vasta e reconhecida obra. E que Marilena Chaui tem para nos dizer sobre a violência, sobre esse sentimento? Estamos trazendo esse âmbito de sentimento, certo? Vamos lá. Estranho sentimento é o que nos torna insensatos, pondo asas em nossos pés, quando não deveríamos fugir, e pregando-nos ao solo quando a fuga é necessária. Rouba-nos a coragem e dá ensejo à crueldade. Como assim? O que isso tem a ver especificamente com medo? O medo nós podemos colocar aí com uma das estruturas sociais que acarretam a violência, ou que mexem, ou que movem para algumas atitudes violentas. Bom, certo, vimos o medo como sentimentos corriqueiros, onde eu tenho medo disso, eu tenho medo da loira do banheiro, eu tenho medo de dormir no escuro, eu tenho medo de raio, eu tenho medo de tubarão, eu tenho medo de N coisas. Falamos sobre medo e com manipulação social. E por aí vai. Por anos e anos a fio, a ignorância ela foi sendo usada como instrumento de manipulação das massas no momento em que elas não sabiam ler e ter acesso à cultura, à educação, que nós já falamos aí nesse vídeo, educação como arma. Então nós já debatemos sobre essa questão, sobre a importância da educação para abrir os nossos olhos. Aqui então eu vou trazer a questão da violência. Agora, por que o medo está atrelado à violência? Primeiramente, a violência ela se tornou um hábito, ela se tornou algo corriqueiro entre nós, onde manchetes de jornais escancaram sangue, escancaram violência
dia e noite, noite e dia, os nossos jornais, na internet, em vários momentos, a violência está presente no nosso dia a dia. Nós podemos dizer que a violência, ela vem alimentando a cultura do medo, certo? Levando pessoas sutilmente a tecerem novas formas de relações sociais. À medida em que eu sinto medo, eu vou me relacionar com outras pessoas de maneira diferente. Se eu desconfio que você é uma pessoa perigosa para mim, eu vou ter outro tipo de posicionamento com relação à sua pessoa. Então, a violência, ela vem aí alimentando essa indústria do medo, certo? Para tanto, temos homicídios, chacinas, homicídios, chacinas, ocupações, mortes, estupros, acidentes de trânsito, assaltos, roubos a bancos, sequestros, feminicídios, violência policial, extorsão, tráfico de drogas, linchamento, tráfico de crianças. Deu pro nós, deu de cara. Além das violências que não ganham visibilidade, que só ficam as marcas no corpo. E quando ficam no corpo, essas violências, esses crimes, se expressam nas relações sociais cotidianas. A ausência de equipamentos sociais mínimos, tempo gasto no transporte, desgaste que a pessoa sente, fatigada, desemprego, filas de espera, baixos salários, qualidade e quantidade de serviços públicos de direito do cidadão, perda de dignidade, ausência de cidadania que vai minando o cotidiano do sujeito. O seu, o meu, o nosso cotidiano, ele vai sendo minado. O que nos leva a uma afirmação. O crime, ainda que seja uma questão de responsabilidade individual, é irrecusavelmente uma questão social e econômica. É aí que eu volto a trazer aí uma das questões bem pertinentes, que é a desigualdade social. Então, a partir do momento que as questões sociais influenciam no crime por fatores sociais, aqui já citados como desemprego, falta de recursos mínimos, como saúde, educação e segurança pública, onde até mesmo a própria segurança pública se torna um dos motivos de insegurança da população. Nas favelas, nós podemos ver o que? Nem sempre a presença de um policial ou de uma força tática lá é sinal de segurança. Às vezes, os conceitos são invertidos. Quem mais protege uma favela não necessariamente é a segurança pública. Como eu costumo dizer, tem que dar uma mexida, levantar a poeira sobre o que é o medo, o que é violência para você. Então, questões sociais são levadas em conta, sim, de como nós nos relacionamos com o conceito de violência. Ele é uma construção histórica. Ou seja, neste momento histórico que nós vivemos, século XXI, nós temos um conceito X de o que é violento e o que não é violento. Discursos violentos na internet, onde nós temos aí todo um discurso de ódio
que nós percebemos que fere as pessoas, que acabam acabando com sanidade mental de qualquer um nesse aspecto. Então, falamos do medo como forma de manipulação social. Falamos dos diversos tipos de violência existentes e os fatores sociais que influenciam nelas. Agora, eu quero falar do ser humano e da desumanização do próprio ser humano, um ser humano desumano. Eu vou pegar aqui outra citação. A violência seria então tudo aquilo que desumaniza, constrange, coage, humilha e viola as pessoas, seres e coisas, transgredindo aquilo que as pessoas e a sociedade reconhecem como justo e virtuoso. Ser humano, eu quero trazer uma palavra aqui: impunidade. Basicamente, quando a violência passa a ser justificada da própria violência dos justiceiros, violência da própria violência dos traficantes, violência da própria violência dos delatores, violência da própria violência das revisões constitucionais, a idade penal, ou até mesmo instituir a pena de morte, colocando em questão os próprios direitos humanos. Simples. Isso é um fator de violência. E principalmente o direito à vida, onde a lei passa a ser arbitrada, ou no caso, conduzida, no âmbito do privado, baseado em interesses privados e não públicos. É quando um político ou um governante, ele governa baseado nas suas crenças e não no bem-estar comum do povo. Abra o olho! E esse medo social, que vem corroendo as formas de agressão social, quebrando vínculos entre as pessoas, gerando uma sociedade cada vez mais separada, segregada, polarizada, reafirmando preconceitos e estereótipos, que no caso é usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto à sua aparência, cor de pele, tipo de vestimentas, uso de acessórios, naturalidade, região ou país de origem e comportamento, religião, cultura, crença, nível de educação. Entendeu um pouco? E agora? O que fazer? E esse medo social que você tem? Já parou para pensar um pouco mais sobre isso? Então, aproveita. Espero que tenha gostado. Se inscreva, deixa o like, comenta, compartilhe também esse vídeo com aquela pessoa que você acha que está precisando de escutar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Beijos. Até a próxima. Fui!